Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 11, volume 3, capítulo 18 e 19. O capítulo 18 é Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amado Jesus, interrompendo-o, me disse: Eu sou o receptáculo das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto. Mas a honorável senhora obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinado. E para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era o tesouro, a gema, a pedra-gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de uma cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem nela. Ele se sente tão atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se dela. E é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade o seu puríssimo coração. Porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que, como rainha que aspira às núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial! Eleva-se sempre sobre todas as outras flores, e mesmo sobre os mesmos anjos. Como se destaca com variadas belezas, assim todos são tomados por estima e amor. E livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino. De modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores puras. Então Nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu. E muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o exemplar de todos os demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem! Seu coração não emite outro alento do que pureza e candura. Nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela, puro nos passos, pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se. Assim que, ao só vê-la, se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carismas, que graça, que recíproco amor, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo Jesus. Só quem a sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo, e eu não só me sinto em dever de falar, né? Me sinto como devedora em falar mais sobre isso, por isso faço silêncio e passo adiante. Uau, né? Então, meu Deus, que dá para se falar de pureza. Só Deus para entender tudo isso, né? Para poder falar da pureza. É lindo, né? O que eu posso falar? Eu me sinto nessa graça, mas ao mesmo tempo peço a Deus para que me dê né? Me dê a certeza de que Ele procura meu coração e vê a intenção, né? Pura, pelo menos a intenção pura, apesar né? De toda a culpa, de toda a vida já de pecado que eu já tive na minha vida, do passado, né? Que às vezes a gente não tem como apagar a experiência que a gente teve. Os pensamentos, às vezes ainda a gente retoma na memória pensamentos, né, dos pecados e por isso a gente não se sente virgem, né, e nem puro, por causa da vida que a gente levou antes, né? Mas que a gente saiba viver a pureza de intenção, que é o que nesse momento é o mais importante para nós, né? Mas é lindo que é falado da pureza
que Jesus se sente plenamente atraído, que Deus se sente plenamente atraído, que só entra no coração de Deus o que é puro. Então ele nos purifica. Então ele, graças a Deus, faz esse amor dele nos queimar e nos fazer puros, né? Pelo seu amor. E o que faz a gente ser purificado é a cruz, né? A gente tem que buscar a cruz, porque a cruz vai trazer pra gente essa pureza novamente, né? Vai tirar de nós qualquer mancha que possa, né, atrapalhar. Porque a cruz, quando a gente se vê, né, na cruz, de não poder mais buscar conforto, prazer, luxúria, né, qualquer coisa, se a gente não tem mais acesso a essas coisas, se a gente não tem mais disposição para essas coisas por causa da dor, por causa do sofrimento, então isso claramente é a cruz purificando a gente dessas necessidades, né, de buscar qualquer visão dessas coisas, né, de buscar a luxúria, né, a visão da luxúria, das coisas, dos prazeres e tudo mais. Que a pureza que Deus deseja é que não tenha nada além dele no nosso coração. E que a gente precise só dele, né? Então, quando a cruz chega, a gente está tão sofredor, que nada nos alimenta, nada nos conforta, além de Deus. Só Deus nos conforta. Só o pensamento de Deus nos dá esperança na hora do sofrimento. E por isso, ele vai purificar a gente. E a gente se torna novamente puro. Por ver que só Deus é o único bem que nos alenta, que nos conforta. É o que eu vejo que pode acontecer com as almas, né, que já não são realmente virgens, puras por si próprias, né, pela pureza pura, porque imagina uma criança que morre pequenininha, né, é pura, 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 chega para as mãos de Deus pura, é esse tipo de pureza que eu acredito que é o que a Luísa está falando aqui, de uma alma virgem pura, e que Jesus, ele, né, atrai essas pessoas para ele, e, né, e tal. E aí, nós que não somos virgens e crianças, né, passamos por muita coisa, vemos muito material, assistimos muita coisa, então a gente entra em vários universos e acabamos conhecendo muitos detalhes de muitas coisas. Então a gente não se acha inocente, puro como uma criança, né, porque a gente viu muitas coisas. Então a criança não viu quase nada deste mundo, ela não sabe nada deste mundo, ela é pura mesmo, né? Então, nós já sabemos muita coisa, já fomos contaminados e envolvidos por muitas informações. Então, a gente não se vê puro. Mas a cruz, como eu disse, ela é o canal para nos purificar. O sofrimento vai nos purificar para que a gente possa não ver valor em nada. Em nada, em nada, em nada. E só em Deus. E só Ele ser o abrigo verdadeiro. É o que acredito que para nós, adultos, né, que já pecamos muito, que já passamos por muitos sofrimentos, muitas coisas, é o que a gente percebe que acontece numa purificação que Deus faz através da cruz, né? E no outro tema é 3:19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em três modos, e como em três modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge se deixou ver várias vezes. Mas me parecia mais uma luz que a Jesus, e nesta luz, uma voz que dizia a primeira vez que veio: Eu te atraio a me amar em três modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas três palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que essa chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores sofridas por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Além disso, para nos atrair principalmente e tornar mais forte e estável nosso amor, deixou-nos a luz dos seus sentimentos, dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celestial doutrina, e que, como luz, nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. A segunda vez que veio, me disse: Eu me manifesto à alma de três modos diferentes: com a potência, com a notícia e com o amor. É a potência do Pai, a notícia é o Verbo, e o amor é o Espírito Santo.
Oh, quantas outras coisas compreendia, mas muito escassa é o que sei manifestar. Muito escasso, né? Pouco é o que eu sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus a alma em tudo que é criado. Desde o primeiro ao último ser é manifestada a onipotência de Deus, o céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, do ente supremo, do ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído com toda a sua ciência não pode chegar a criar o mais vil mosquito. E isso nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida e subsistência a todos os seres. Ó, como todo o universo a claras notas e com caracteres indeléveis nos falam de Deus e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário. Com a notícia, parecia-me que Jesus abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que para nós é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou, acredito que cada um por si mesmo compreenderá todo o resto, por isso não me alongo mais. Então Jesus está falando de vários modos aqui, né, de forma como ele se manifesta a alma e faz a alma amá-lo. Então, são meios aqui que ele usa, né? Então, são três modos. No primeiro momento, eu te atraio a me amar em três modos. Eu primeiro te dou benefícios, depois não atrações, né? E depois a força de persuasões. Aí ela explica aqui da maneira que ela sabe, que os benefícios, né, são bens que caem sobre o nosso favor, graças que Deus faz para nós, né? Então ele nos faz o benefício da gente conseguir aquilo que a gente está buscando, né? Nos ajuda. A gente pede para ele, Senhor, eu quero tal coisa, se o Senhor puder me ajudar, aí ele te ajuda, né? E isso te atrai a amá-lo e você fica agradecido. Então, aí ele vai e usa atrações quando não é suficiente o benefício. E as atrações são suas próprias dores, sofrimentos dele que ele sofreu por nosso amor. Então ele também traz essas revelações, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos. Então os sofrimentos de Jesus, a paixão, também nos convida por atração de suas dores a amá-lo, a reconhecer o seu amor pelas dores que ele sofreu por nós. Aí a gente é chamado a amá-lo e tudo mais. E para nos atrair principalmente e tornar ainda mais forte e estável nosso amor, ele também faz persuasão através dos seus santíssimos exemplos, né? O manso, humilde coração, né? Como ele é humilde, como ele é pobre. Então ele dá os exemplos dele e unido à sua celeste doutrina, né? Os exemplos e a doutrina é como que nos purificam as trevas desta vida, né? A gente vê que ele é uma luz muito grandiosa para nos iluminar e nos conduz a amá-lo mais ainda e à eterna salvação, né? Por causa que ele é um exemplo maravilhoso de quem foi manso, de quem foi humilde, de quem aceitou sofrer qualquer coisa por amor do seu próximo, aquele que amou os inimigos, né? Aquele que deu a vida por aqueles que não merecem, até pelos próprios inimigos, aquele que salva, né, a pessoa e tal, né? E se doa. Então, são vários exemplos que convencem a gente de que vale a pena, de que nós devemos seguir os seus exemplos, né? Então, é muito lindo. Aí depois ele fala: eu me manifesto às almas em três modos diferentes: com o poder, com a notícia e com o amor. O poder é o Pai, a notícia é o Verbo, o amor é o Espírito Santo. Aí ela tenta explicar, né, que Deus ama, que Deus se manifesta pelo poder de tudo o que ele criou, né, que tudo está sendo manifestado ali na sua onipotência, o poder dele, por ele ser criador de todas essas coisas que nós vemos, o céu, as estrelas, todos os seres nos falam em linguagem muda desse poder do ente supremo, do ser incriado, de seu poder, né? Até o homem mais instruído em toda a sua ciência não pode chegar a criar um vil mosquito, né? Então o homem não tem poder, Deus tem. Então ele se manifesta através do poder. Todo o universo, né? Foi Deus que criou e fala de Deus e o seu poder. E a notícia é quando é Jesus que desceu do céu e falou pessoalmente a nós, dando a notícia de Deus, né? Através da sua vida, se manifestando a nós e mostrando os feitos do Pai através dele. E o demais é o amor, que é a ação do Espírito Santo, que ela não falou aqui do amor, né? Ela só falou que Jesus, né?
Ela deixou de falar do Espírito Santo, né? Que dó, pena, né? E aí, não sei por que que ela não falou, mas o amor é por tudo que ele deixou, né? Os méritos dele, a salvação, a igreja. Então, o Espírito Santo vem através da igreja, que também é um amor muito grande para nós, né? A igreja, ela é um amor muito grande por nós, muito grande. Então, eu vou acrescentar a igreja, porque a Luísa passou quieta aqui, a igreja deixou para lá, né? O amor do Espírito Santo que está na igreja, ela deixou para lá. E a igreja é um canal de amor muito grande de Deus por nós. Meu Deus, como é maravilhoso, né? Tudo que a igreja recebeu nela, né? Do magistério, da tradição, né? Das escrituras. Se não fosse a igreja, a gente não teria a Bíblia. Então, é muito importante. Nossa, meu Deus, o amor de Deus através da ajuda dos sacramentos, né? Que vem através dos sacerdotes. É o amor, né? Presente do Espírito Santo nos sacramentos. Então é muito lindo tudo que Deus faz por nós, para nos chamar a amá-lo. Amém? É isso, Deus abençoe. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 30 de maio, volume 3, capítulos 18 e 19. Capítulo 18, 21 de dezembro de 1899. Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de longo silêncio, esta manhã, meu amável Jesus, interrompendo, disse-me: eu sou o receptáculo das almas puras. E nestas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei, porque em palavras do que ouço no intelecto. Mas a honorável senhora obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinando, e para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem. Sente-se atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se dela, e é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade seu puríssimo coração. Porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. Então, é muito incrível, né? A pureza. E realmente é muito difícil falar sobre a pureza, né? Muito difícil falar. Mas pelo pouco, assim, que eu consigo, assim, colocar para fora mesmo, assim, o que eu entendo de pureza, assim, né? A pureza é a coisa, assim, mais importante na alma, vamos dizer assim, né? Que é por meio dessa pureza que ela vai agir. Então, se ela não tiver pureza de coração,
as ações delas vão refletir essa falta, essa impureza do coração em ato, né? Então, ela vai ter atitudes impuras, né? De maldades, de raivas, vinganças. Ela vai atuar nessa impureza, com aquela impureza na intenção, né? Por isso que Jesus fala que a intenção, né? A intenção é muito importante, ele vai olhar essa intenção, né? Se é puro mesmo, tá ali se é puro por amor a Deus, né? Sem fundos de interesse ou tem algum interesse. Então, é muito importante. É assim, é fundamental, vamos dizer assim. É onde Deus vai olhar, que é onde vai dirigir todo o nosso, né? O nosso movimento. É a intenção. Se a nossa intenção é pura, não é. Então, quando eu falo em pureza, né, virgindade da pureza, a gente pensa, né, logo ali na questão física, né, da pessoa ser virgem, nunca ter tido, né, ser tocada, relação, essas coisas assim, né? E essa pureza é relacionada a essa virgindade. É claro que Jesus também está falando disso, né, da pureza também do corpo, mas também da alma, principalmente a alma, porque muitas ele fala, né, é, em outros escritos, ele fala, eu não sei se é no livro do céu que ele diz isso, ou é na Val Torta, agora eu não lembro, mas eu acho que não lembro agora, mas só me lembra assim do que ele falou, né? Que ele fala que tem muitas almas que são virgens, né? Muitas criaturas, né, que são virgens, tipo religiosas, religiosos, sacerdote não, né? Diga assim, religiosos, né? Alguns sacerdotes, sim, né? Têm castidade, são virgens mesmo, fisicamente, né? Mas eu tô falando assim, que ele falou sobre isso. Então, muitos são virgens, né? Fisicamente, mas a sua alma, ela tá cheia de impureza. É puro de corpo, mas de alma não, né? De alma não. A alma, ela não tem. Ela perdeu essa virgindade, a pureza. Então, é muito importante. É claro que é valiosíssima a virgindade, né? A castidade física, vamos dizer assim. Mas é muito mais para Deus essa virgindade, essa pureza interior. Porque não adianta nada a gente ser virgem fisicamente e interiormente, né? Está tudo cheio de podridão, de impurezas, né? No pensamento, nas intenções, no passo, na palavra, no olhar. Então, o que que a gente precisa ser virgem e o olhar está cheio de impurezas ao olhar, né? E vai buscar no olhar as coisas que vai contaminar a alma. Então, a alma, ela vai ser contaminada, né? E vai estar ali, né? Pelo olhar, vai estar impura, pelas impurezas ao olhar, né? Então, o que que a Aline falou, né? Porque é muito interessante também, né? Que a gente, é, que as crianças, ela têm essa pureza, né? Porque ela não teve contato com tantas coisas. Então, ela tem essa pureza, essa virgindade, né? Espiritual na alma. Tanto física, mas espiritual, porque ela não se contamina por serem novas, né? Não ter contato com um adulto, teve contato com tantas realidades, com tantas situações, tantas coisas, né? Que ali foi recebendo, foi vivendo, né? Da sua vida. Então, o adulto, né? Ele já tem uma contaminação. Ele se contamina com muita coisa que viu, que falou, que fez. Então, a alma tem, né? Impureza. Mas uma criança não, a criança realmente é pura, né? Pura porque ela não teve esse tipo de contato, né? E, e é interessante porque Deus, ele nesse processo ele para trabalhar, né, se tornar essa alma virgem pura, é por meio dos sofrimentos, por meio da cruz que ele purifica, né? E deixa essa nossa alma virgem e pura, com pureza de intenção, né? Então ele vai olhar essa intenção e vai trabalhar nisso, né? Com que intenção nós nos movemos, né? Se é por Deus ou é para alimentar nossas paixões, nossos prazeres, a nossa vontade. Então, ele vai trabalhar por meio de sofrimento, né? E aí ele vai passar por esse processo de purificação, né? De purificar o nosso olhar, o nosso pensamento, né? O nosso andar, o nosso passo, toda essa intenção que nos move. É muito interessante, né? Então a alma ela se torna pura mesmo depois de adulta, já idosa, ela pode ser virgem e pura, né? Por essa pureza, né? Na intenção ali.
essa pureza de através do conhecimento, ela se mover nessa intenção pura, né, de fazer por amor a Deus, um pensamento puro, um pensamento divino das coisas, sem maldade, sem segundas intenções, sem interesses próprios. Então, isso é pureza, né? Então, assim, é o que eu consigo, assim, falar, né? Ali do que eu li aqui, que Deus, assim, Jesus me dá aqui para entender o que é pureza, né? Virgindade, pureza. Então, é muito importante. Sem essa pureza, Deus não consegue ali se comunicar com a alma e não consegue. Ele fica ali amarrado, né, diante de uma alma ali que não tem pureza, né? A alma não é virgem pura. Então, impede, né? É o que atrapalha Deus. Porque é nisso que, dependendo, né, do que está dentro da alma, ela vai se mover de acordo com o que ela contém ali dentro dela, né? Então, se ela contém impureza, então vai sair impureza. Se o pensamento dela é impuro, né, vai sair coisas impuras dali, né, por meio da palavra, do olhar, do passo. Então, ela vai se direcionar de acordo com o que está ali dentro dela. Então, é muito importante, é onde ele diz, assim, que eu percebo que ele trabalha bastante para purificar, né, para ter essa pureza, né, e tornar essa alma virgem mesmo depois de adulto, né? E a gente pode sim se tornar essa alma virgem e pura, né? Por meio da cruz. Muito legal, né? E aí fala que a alma que possui a pureza conserva em si seu próprio esplendor, que Deus lhe deu ao criá-la. Então, tá ali volta, né? Ali ao original. Por isso que ele fala para a gente voltar à ordem primordial, né? De quando a gente tinha essa pureza, né, essa unidade com Deus, essa semelhança com Deus, né, que ele fala que a alma vai se tornar dessa imagem, dessa mesma imagem dele, que ele vai encontrar ele mesmo na alma, que é essa pureza dele, né, na alma. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que como rainha que aspira às núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais, né, que é essa morada eterna, né, quando a pessoa passa dessa vida para, né, a morada eterna. Ela vai ser transplantada nessa flor quando está pronta, vamos dizer assim, quando ela desabrochou, né, chegou o momento. Então Deus ela transplanta, né, essa alma para o jardim celestial. Ó, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial. Eleva-se sempre sobre todas as outras flores, porque está pura, uma alma pura, né? Que só se moveu por amor a Deus, né? Que se purificou por meio da cruz e passou ali a viver, né, plenamente ali da vontade de Deus e nessa intenção pura, pura de só querer agradar a Deus, de não querer mais nada para si, de não querer mais agradar a ninguém e de se mover por criatura nenhuma, mas só por Deus. E na intenção de Deus, na pureza de Deus, que a alma se move. Então, ela se torna assim, né? Ela se eleva, né, por essa pureza, essa mesma pureza, né? Essa pureza que ela tomou posse, a pureza divina, né? Tá lindo, né? E mesmo sobre os mesmos anjos, olha só, é muito grande isso, né? Como se destaca com variadas belezas. Assim todos são tomados por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino. De modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores, né, que não teve contaminação, se purificou e só se moveu, né, nesse amor por Deus. É muito lindo, né? Sem nenhuma contaminação do humano. Então, nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio desses lírios que perfumam a terra e o céu, e muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e modelo, é o exemplar de todos os demais, né? É verdade. É esse modelo onde a gente olha, né, e, e passa a conhecer como viver, né, o que é essa pureza. Como é que a gente vai saber que pureza é essa? É só olhar para Jesus, né? Como ele que era essa pureza no olhar, no falar, o coração dele ali na vida íntima, a gente vê toda essa pureza, essa beleza linda que é, né?
a alma de nosso Senhor, essa alma virgem, pura, que não tinha nenhum interesse ali próprio, né? Tudo deu por amor, né? Sem nada ali para si, né? Tudo deu. Então a gente vê que tudo que ele conquistou, bens, méritos, tudo para dar, nada para ele. Então, né, ele é um modelo exemplar, né, para gente. Ó, como é bonito ver uma alma virgem. Seu coração não emite outro alento que de pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus, tá vendo? Também seu corpo exala cheiro de pureza, tudo é puro nela. Pura nos passos, pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se. Não tem maldade nenhuma, né? Nenhuma, segundo, tem, nenhuma assim, segundo as intenções, né? Nenhuma maldade. Né? Só se move por amor a Deus. Puro, puro amor a Deus, né? Como a criança mesmo, abandonada, né? Assim que, ao só vê-la, se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade, tá vendo? Alma, alma. Que carismas, que obrigado, que recíproco amor, que estratagemas amorosas entre esta alma e o esposo Jesus. Então, ó, que lindo, carisma, que obrigado, né? Então, que amor, a alma se move, né, por amor a Deus, ela reconhece, agradece, né, é grata por tudo que Deus fez, então ela tem plena ciência, né, e se move só nessa intenção, né, de dar glória a Deus, de corresponder a esse amor de Deus, reconhecer, agradecer. Então, assim, o relacionamento, vamos dizer assim, entre a alma e Deus, né, é muito lindo, né, essa relação, essa vida, né. Só quem as sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo. E eu não me sinto em dever de falar sobre isto. Por isso faço silêncio e passo adiante. Então, verdade, tá difícil da gente falar. Realmente a pessoa só vai conseguir compreender vivendo, né? Então, por isso que ela fala, só quem as sente pode dizer alguma coisa. E a gente tenta dizer alguma coisa, né? Mas é bem difícil para a gente transbordar, né? Colocar em palavras o que é pureza, né? A virgindade, a pureza da alma. E explicar isso, né? Mas só quem vive vai entender, né? Então precisa viver mesmo, viver essa pureza, né? Pôr em prática, deixar Deus purificar a nossa alma, se abandonar em Deus e assim, só vai compreender mesmo vivendo, né? O que a gente está falando, que é difícil realmente de pôr em palavras, né? E trecho 19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em três modos. E como em três modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge. Se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nesta luz uma voz que dizia, a primeira vez que veio, eu te atraio a me amar em três modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Interessante, né? Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas três palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também os das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. Então a gente vê, né, esses modos de Deus de atrair a alma, né? Os contatos ali, vamos dizer assim, os primeiros contatos. É muito forte, assim, esse modo não muda de Deus, é muito assim, é sempre os, vamos dizer, os mesmos modos operantes. A gente percebe isso, então ele começa para conquistar a alma e atrair a atenção da alma e fazer a alma desejar a ele, querer estar com ele. Para a alma se converter, ele primeiro realmente tem que trabalhar isso, né, no visível, no sensível. É daí que ele começa, então, ele começa a beneficiar a alma, demonstrar que ela pode confiar nele, que ele é o seu Deus, o seu Pai, e que nada vai faltar para ela, que ele cuida de tudo. Então, ele beneficia, né, através da alma fazer orações, Senhor, né, me dá esta graça, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, me dá saúde. E ele beneficia, realmente ele
responde à alma, né? E derrama graça, né? Para a alma ver, ó, eu estou aqui, eu cuido de você. Você não precisa se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer o dia de amanhã, né? Eu estou aqui, eu sou teu pai, né? Jamais vou te abandonar. Então ele beneficia para que a alma ele compreenda, né? E que ele cuida, que ele providencia tudo e que ela não precisa desconfiar e ter medo, né? Que ela pode se abandonar nele e confiar. Então ele precisa fazer isso, né? Conquistar a alma por meio de benefícios para ir atraindo a alma, né? É uma das primeiras coisas que Jesus faz, né? E é muito interessante. Aí, vendo esta chuva de benefícios, não chega ao ponto de ganhar nosso amor. Então, ainda não atraiu a atenção da alma, mas a alma ainda não ama Deus, né? Porque ela está ali naquele momento realmente por interesse, ali de conquistar alguma coisa de Deus, um benefício de Deus, mas não o amor, ainda não conquistou o amor, né? Ele conquistou ali a atenção, né? Chamou a atenção ali, né? Por meio desse interesse dela, né? Ele usou o próprio interesse dela para chamar a atenção, mas ainda não ganhou o amor, né? Chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores sofridas por nosso amor, né? Então, assim, é muito nos estratagemas de amor, né, que ele faz. Aí ele mostra o seu amor através de beneficiar a alma, em cuidar, né, em zelar, em manter a vida, né, e conservar tudo por amor à alma. Então, tudo isso é benefícios. E aí, para atrair a alma, o amor da alma, ele mostra o seu amor. O que ele foi capaz de fazer, né, de dar a vida. Então, ele mostra suas dores, suas feridas, sua paixão. Tudo que ele sofreu para atrair. Então, ele nos atrai por meio da sua vida, por meio do seu amor, de tudo que ele fez por amor a nós, né? Então, a gente fica assim, uau, que amor é esse? E a gente passa, né? E aí ele vai atraindo esse amor, o nosso amor por meio da sua vida, das suas dores, né? É muito incrível. Até morrer jorrando sangue sobre uma cruz. A gente fica assim realmente impactada, né? Meu Deus, um Deus se desceu, né? Se encarnou, passou por todo o sofrimento, e a gente fica refletindo nisso, né? E realmente atrai, né? Começa a atrair, né? Esse nosso olhar, o amor. A gente começa vamos dizer, desabrochar o amor na alma. Assim, meu Deus do céu, quanto o Senhor me ama, eu não mereço, né? Quanto eu te ignorei, fui indiferente, olha só o que o Senhor fez por mim, me salvou, abriu os céus, né? Tanto que o Senhor sofreu, olha a sua flagelação, olha toda a humilhação, meu Deus, para me salvar. Então a alma fica assim encantada, né? E ali vai começar a desabrochar o amor na alma, né? Por ver, né, esse excesso de amor de Deus, né? Onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos, não é verdade? Então, as pessoas que eram contra Jesus, aqueles que foram os seus carrascos, né? A gente viu que através deles ver, né, essa serenidade de Deus diante do sofrimento da cruz, né? Como um cordeirinho e vendo todas as ações de Jesus, as pessoas, os carrascos, né? Aqueles que blasfemavam e faziam coisa em direção a Deus, que se encantaram de ver, né? Tanta nobreza, tanto amor, né? Tanta ali humildade, né? Ali simplicidade e paciência, né? Então, né? Assim, conquistou até os próprios inimigos, né? É muito forte, né? A cruz, a paixão de Jesus é muito forte, assim, é de uma atração que nem assim o pior inimigo, vamos dizer, os mais ferozes inimigos não resiste a tanto amor, né? Além disso, para nos atrair, principalmente, e tornar mais forte e estável nosso amor, deixou-nos à luz dos seus santíssimos exemplos, né? Toda a sua vida, os seus exemplos, unidos à sua celeste doutrina, os seus ensinamentos, a palavra, né? Ele deixou o evangelho, a igreja, né? Então, deixou os conhecimentos, né? Para atrair a gente cada vez mais, a cada vez amar a Ele. Então, a gente só pode amar aquilo que conhece, né? Então, por isso que Ele nos criou para ter essa vida com Ele, mas para Ele nos criou e nos colocou aqui para a gente conhecer e através do conhecimento amá-lo, né? Então, Ele deixou, né?
toda a doutrina, a luz que é conhecimento, deixou os conhecimentos, né, para os conhecimentos que é a sua própria vida, como exemplo, né, a sua palavra, né, tudo que ele viveu. E a gente tem tanta luz dentro da igreja, né, que ele deixou, né, deixou a igreja como luz ali, né, do seu amor, né, para mostrar o quanto ele nos ama. A Eucaristia é o excesso dos excessos do seu amor, né, de se restringir numa hóstia, né, no pão, e para estar aqui conosco, né, até o fim dos tempos. E para não nos deixar, então, ser um amor muito grande, a gente vai vendo esse amor, né, essa luz que ele deixou por meio da igreja, os escritos, né, os escritos, as verdades que ele revela, as místicas, meu Deus, tanta coisa incrível, né, que ele vai nos revelando, as luzes que ele vai deixando, né, a sua celeste doutrina, os seus ensinamentos, meu Deus, não tem como a gente, meu Deus, só se não for um coração muito duro, porque não tem como resistir, né, e através dessa verdade, dos conhecimentos, a alma se apaixona. Então foi assim conosco, né? Então cada coisa que a gente lê da palavra dele, tudo das luzes, das verdades, da doutrina de Deus, quando a gente fica lendo sobre a divina vontade, os escritos aqui, a gente fica encantada, cada vez mais apaixonada, atraída por Deus. E esse amor, né, se transborda em ato, né? Então a alma é transformada por essa palavra, por esses exemplos dele, né? E ali a alma, ela passa a tomar posse da vida de Deus, né? Vai deixando de lado tudo aquilo que é dela e por meio desses exemplos ela toma posse, né? Por meio desses exemplos, em ato ela vai vivendo tudo aquilo que ela está conhecendo da vida de Jesus, dos ensinamentos dele, né? E que como luz nos purificam as trevas desta vida e nos conduz à eterna salvação. A segunda vez que veio me disse: eu me manifesto a alma em três modos diferentes. Então, ele atrai, né, e também tem as manifestações, né? Com a potência. Então, ele atrai a alma, né? Por esses três modos. E aí, e a manifestação, né? É como se fosse interior, né? Vamos ver aqui. Mas ele se manifesta através do poder, né? Com a notícia e com o amor. A potência é o Pai. A notícia é o Verbo. O amor é o Espírito Santo. Lindo, né? Aí então ela vai dizer que, ó, quantas outras coisas compreendia, mas muito escassa é o que sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus, a alma em tudo criado. Então, a gente vê a potência, o poder de Deus sobre toda a criação, né? Cada coisa que ele criou, cada detalhe, né? Ao nos guiar, quando a gente vê o corpo humano, cada detalhe, né, do corpo humano ali, para conservar a vida do corpo, né? E a gente vê toda a criação, né? Cada detalhe da criação, né? Minúscula, quando a gente botar, é como se fosse a gente botasse uma lente no microscópio e ver cada coisa, a gente fica assim, abismada né? Desse poder, do que Deus cria, né? Quando a gente vê assim a Terra, meu Deus, girando ali, né? Se mantendo firme ali no firmamento dos céus, do universo ali, cada planeta sem se chocar um no outro, sem bater no outro. Meu Deus, é muito incrível. É muito incrível. Então, fala do poder de Deus, a gente vê essa potência, o poder de Deus, a grandeza de Deus, através da criação, essa potência do Pai, em todas as coisas criadas, né? Então, ele se manifesta e se revela, né? Através da criação. Desde o primeiro ao último ser que é manifestada a potência de Deus. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora a linguagem muda de um ente supremo, verdade. Né? Fala da potência, do poder, do amor, da misericórdia, fala de todos os atributos divinos, fala quem é Deus, né? É muito, muito, muito uau. Né? Muito legal. De um ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito, verdade. Então, é Deus, o homem só consegue fazer qualquer coisa, né? Por causa de Deus, né? Deus, ele se serve, né? E ilumina
destrui a alma. Então, o homem ele realmente não consegue fazer nada e criar nada. E tudo que é feito, vamos dizer, que é criado pelo homem, né? Que o homem faz, tudo que a gente conhece de tecnologia, ciência, essas coisas, tudo Deus que dá a alma, né? Que conduz e que instrui a alma, né? Dá todas essas luzes, esses ensinamentos na alma, né? Então, a gente realmente não é capaz de fazer nada, né? E isto nos diz que deve haver um ser criado potentíssimo, que criou tudo e dá vida, subsistência a todos os seres. Então, a gente não pode criar nada. A gente vê os doutores, os cientistas principalmente, né, que pesquisa tanto, que tantas coisas, né, do universo, os animais, as plantas, cada detalhe, as propriedades. Então, assim, eles ficam encantados. Uau! Né? Mas eles pensam que tudo foi criado do nada, assim, sem um ser, né? Sem uma inteligência, sem e não existe um Deus que criou, uma pessoa que criou, né? Esse Deus onipotente. Então, acha que veio assim, simplesmente do nada, sem nenhuma mão ali, né? Poderosa de Deus, né? Mas simplesmente do nada, assim, né? Sem ninguém por trás, vamos dizer assim. É triste, mas não sei como eles conseguem, né? Olhar para tudo isso, porque tudo comunica essa potência, né? Essa inteligência, né? De Deus, né? Em todas as coisas criadas, mas, né? Tanta dureza que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Não conseguem. Ó, como todo o universo, as claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus, verdade, e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário, que eu acabei dizendo. É cego. Quem não vê é cego, porque realmente não quer enxergar. Voluntário. Porque não tem como, não tem como olhar para todas essas coisas e não ver Deus, né? Com a notícia, parecia-me que Jesus abençoado descendo do céu veio pessoalmente à terra. Então a notícia é o verbo, né, que se encarnou e veio trazer a palavra, a doutrina, né, todos os ensinamentos, as notícias do céu, a notícia do Pai, né, revelar o Pai, quem é o Pai, o amor do Pai, né, fazer ali, trazer esse conhecimento que as pessoas não têm de Deus, do amor dele, né, que as pessoas podem confiar em Deus, mostrar que, ó, podem confiar, né? Não precisa se desconfiar de Deus, fazer as pessoas ali confiar, né? Em se abandonar em Deus. Então, Jesus trouxe as notícias de Deus, a notícia da doutrina de Deus, do amor de Deus, né? Do reino dos céus de Deus. Então, o verbo é esse, né? Que pessoalmente veio trazer a notícia. Então, ele se manifesta através da criação, através do próprio Jesus, né? Por meio da notícia, ele veio comunicar, né, o verbo, a palavra, trazer a comunicação, a notícia para nós do invisível que a gente não conhecia, de Deus. Né? Então, Jesus veio revelar a face do Pai nele, né, na sua humanidade. E em quantos modos ele não se manifestou, né? Então, também o Espírito Santo, né, através do amor, né? Porque é aí que tudo que ele deixou na igreja a gente vê esse amor de Deus. A igreja é o amor de Deus, né? Que o Espírito Santo ali, ele se manifesta, né? Ele trabalha para manifestar esse amor de Deus e mostrar o amor de Deus. Então, ele trabalha na igreja através da palavra, né? E ele trabalha também essa notícia, né? De trazer, né? De fazer a gente enxergar esse amor de Deus, essa notícia do amor de Deus, né? Por meio da palavra, da igreja, de todas as coisas, né? Ele vem nos trazer na memória mesmo, nos comunicar esse amor de Deus, o Espírito Santo, né? Acredito que cada um por si mesmo compreenderá todo o resto. Por isso não me alongo mais. Então é isso. Né? Então esses são os modos, né? Muito lindo, né? Os modos que ele se manifesta, como ele atrai a nossa alma, né? Para chegar ali. E a gente vê, né? Todo esse processo na nossa vida que a gente passou. E a gente vê todo esse processo mesmo que aconteceu conosco, né? É exatamente isso. E esse modo de manifestar a gente continua vendo, né? Ele continua nos atendendo. A gente não deixou de passar por essa fase, vamos dizer assim. Né? Não é só naquele momento de conversão, o início de conquistar a alma. Ele está sempre trabalhando, né? Esses modos de atração, manifestação em nós. Até o fim da nossa vida, ele trabalha esses modos conosco, mesmo na divina vontade, né? Mesmo na divina vontade, ele usa a sua palavra,
a esses conhecimentos que a gente vai ali, né, cada vez mais meditando, refletindo, ele vai nos atraindo através dessa palavra, né? Então ele continua trabalhando, a gente não passou disso, né? Todos nós, mesmo vivendo a divina vontade, ele continua, né, trabalhando nesses modos conosco, né? Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 18 e 19. Capítulo 18, 21 de dezembro de 1899. Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã meu amável Jesus, interrompendo-o, disse-me: Eu sou o receptáculo das almas puras. E nestas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto. Mas a honorável senhora obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinando, e para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem. Sente-se atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se dela, e é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade seu puríssimo coração, porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que, como rainha que aspira às núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza, até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial! Eleva-se sempre sobre todas as outras flores e mesmo sobre os mesmos anjos, como se destaca com variadas belezas. Assim, todos são tomados por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino, de modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é destas nobres flores. Então Nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu, e muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o exemplar de todos os demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem! Seu coração não emite outro alento que de pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor, que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela. Puro nos passos,
pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se, assim que ao só vê-la, se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carismas, que obrigado, que recíproco amor, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo Jesus. Só quem as sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo. E eu não me sinto em dever de falar sobre isto. Por isso faço silêncio e passo adiante. É tão bonito essa luz intelectual que a Luísa recebe sobre a pureza. E quando Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ela nesse dia, eu sou o receptáculo das almas puras. Ele é aquele que recebe, aquele que concebe, aquele que abriga as almas puras, porque ele é pureza total, ele é a pureza em pessoa, é a personalização da pureza. E Maria também, porque ela foi criada nesse estado de pureza para contê-lo. E ele vai falando nesse texto que ele não, né, o que não é puro é estranho para ele, por ser ele puro, ele não se mistura com aquilo que não é puro. Então, até mesmo para vir ao mundo, para ser concebido, necessitou-se de um prodígio da divina vontade, de um prodígio de Deus, de criar uma criatura isenta da mancha, isenta de qualquer imperfeição, totalmente pura, límpida, casta, transparente, para que o Verbo pudesse descer, para que o Verbo pudesse habitar, para que o Verbo pudesse ali assumir a carne humana. Então, já nisso a gente já percebe o valor da pureza, por causa dessa realidade de Deus ser totalmente puro. E ela fala que compreendeu muitas coisas e que ela nem teria condições de falar, mas como ela era, por obediência, tinha que falar, ela começou a descrever. E a primeira coisa que ela fala é: parecia uma gema, ou seja, uma pedra preciosa ali, nobre, que a alma mais nobre poderia possuir. Essa pureza parece uma cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem, porque Deus é puro, Deus é pureza puríssima. É espírito, mas é um espírito puro, puríssimo. Então, ao ver uma alma pura, ele encontra ali o seu reflexo, a sua própria imagem, e ele sente-se atraído, porque aquilo que fala que os opostos se atraem, mas nessa relação espiritual não são os opostos que se atraem, mas os conformes, os da mesma e semelhança, os semelhantes é que se atraem. Então, o que atrai Deus? A pureza. O que atrai Deus? A simplicidade. O que atrai Deus? A humildade. O que atrai Deus? O amor. Então, diferente das outras realidades que se fala, que se usa muito essa frase, em relação a Deus, aqui a gente pode perceber que é esse contrário, que é o semelhante, que é o igual, o semelhante que se atrai. E aí faz com que Deus se veja refletido, a sua imagem refletida nessa alma, e chega até a se apaixonar. Tanto é que ele foi apaixonado, é apaixonado pela Santíssima Virgem, por causa da pureza dela. Porque só o que é puro entra em Deus. Nada entra naquele seio puríssimo, nada manchado entra naquele seio puríssimo. Então, se a gente pensa que vivendo uma vida desregrada aqui na Terra, uma vida de escolhas erradas, uma vida de pecado, uma vida contrária à lei de Deus, contrária à lei natural, inclusive,
Basta morrer que Deus misericordioso nos perdoa e nos acolhe no céu. Muitas pessoas têm acredita que morreu se a pessoa fez algo, não era uma pessoa má, ela, ela mesmo que ela tenha praticado pecados, mas se ela se arrependeu, ela vai direto para o céu. E não leva em consideração que só os puros verão a Deus, como tem a passagem do Salmo que diz: só os puros verão a Deus. E para entrar no céu é necessário estar purificado. E o Senhor, por amor, nos permite a purificação ainda em terra. Nós podemos ser purificados, nos tornarmos puros aqui na terra. Mas a maioria das pessoas não aceita. Então, se não aceita ser purificado na terra, vai ser purificado depois, se for salvo, no purgatório. Até sair a última manchinha, até sair a última ruguinha, até sair a última dobrinha, até sair aquela última... qualquer defeitinho, sair o mínimo defeito, tem que sair tudo, tem que estar puríssimo, tem que estar belíssima, essa alma tem que estar bela, pura, para poder adentrar o santuário, para adentrar o reino da glória, para ter acesso à visão beatífica. E muitas pessoas não levam isso em consideração, que nada manchado entra em Deus, só o puro que entra em Deus. E no céu é o reino de Deus, é o coração de Deus, é Deus. O céu é Deus. Então é importante a gente ter isso em mente e desejar profundamente, porque um dos propósitos do reino da divina vontade é levar o homem de novo à pureza, trazer de novo o homem à pureza original da criação, à pureza sem mancha, sem pecado, embora mantendo-se ainda na natureza, a nossa natureza ela é pequena, pequenez, é uma natureza limitada, embora a gente continue na limitação e na pequenez, mas sem a mancha do pecado, sem a mancha da contrariedade a Deus. Então, isso é importante a gente considerar isso. E quanto mais puro, mais agradável a Deus. No capítulo 19, de 22 de dezembro de 1899, como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos, e como em 3 modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nesta luz uma voz que dizia a primeira vez que veio: eu te atraio a me amar em 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nestas 3 palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que esta chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é a atração? São as suas dores sofridas por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Além disso, para nos atrair, principalmente a tornar mais forte e estável nosso amor, deixou-nos a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que, como luz, nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. A segunda vez que veio, me disse: eu me manifesto à alma em 3 modos diferentes.
com a potência, com a notícia e com o amor. A potência é o Pai, a notícia é o Verbo, o amor é o Espírito Santo. Oh, quantas outras coisas compreendia, mas muito escassa é o que sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus, a alma, em tudo o criado. Desde o primeiro ao último ser é manifestada a onipotência de Deus. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência. Porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito. E isto nos diz que deve haver um ser incriado potentíssimo que criou tudo e dá vida e substância a todos os seres. Oh, como todo o universo, a claras notas e com caracteres indeléveis nos falam de Deus e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário. Com a notícia, parece-me que Jesus abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que para nós é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou? Acredito que cada um, por si mesmo, compreenderá todo o resto. Por isso, não me alongo mais. Aqui a Luísa, ela poderia, né, colocar mais informações, descrever mais, porque ela tinha a graça ali de ter luz intelectual direta, ou escutar a própria voz de Jesus falando para ela, ensinando ela, narrando para ela as coisas. E nessas três formas que Jesus fala que se manifesta a alma, ele atrai, primeiro as três formas de atrair. Ele atrai a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. E aí ela compreendeu um pouco do que ele falava a respeito disso, e em relação ao atrair, parecia que Jesus bendito, para atrair ao meu amor e também das outras criaturas, faz chover benefícios. Tudo que nós temos são benefícios de Deus, tudo. Nós temos à disposição nossa, todas tudo que nós precisamos para a nossa subsistência aqui na Terra, nós temos. Então, isso são favores, são benefícios de Deus para nós. E aí depois ela vai falar da atração, que atração... Então, se nos benefícios, a gente pode até mesmo colocar todas as demais criaturas, todas as demais obras criadas são benefícios que o Senhor nos dá. A vida em primeiro lugar. E a atração as dores, os sofrimentos da cruz, tudo que ele sofreu na cruz foram feitas de forma a atrair a criatura a ele. E tem uma passagem que fala, né, que na cruz ele atrairá a todos. E realmente a cruz atrai todos para ele. Ele tem essa força, esse poder de atração. De quem, principalmente, quanto mais a gente conhece em relação à paixão de Jesus, aos sofrimentos dele, a tudo que ele sofreu, mais a gente é atraído, mais a gente sente essa atração mesmo. Mas muitas vezes a gente acaba nem observando, não considerando, mas se a gente prestar atenção, a gente vê que a gente é atraído, sim. E aí depois, a respeito da terceira forma que ele faz, que é a persuasão. Aqui ela não dá muitos detalhes sobre a persuasão, mas a gente pode ver que a questão da persuasão é até mesmo o que ele ensinou, o que ele deixou de ensinamento, são persuasões, ele usa de palavras persuasivas para poder nos convencer. Ele mesmo em pessoa é persuasivo mesmo. E depois ele fala da forma como ele se manifesta, que é com potência, com notícia e com amor. A potência está relacionada ao Pai, que é o poder. Então, tudo que nós olharmos,
vamos observar que há um poder criador em tudo que foi feito. Então, ele também se manifesta com poder, através de tudo que é criado. Ele se manifesta através da notícia, ele é o verbo, ele é a notícia, ele é a palavra, ele é a boa notícia, ele é o evangelho, a boa notícia, a boa nova, é ele mesmo em pessoa, e o amor, que é o Espírito Santo. E aí ela foi compreendendo várias coisas, e quanto mais a gente pensar a respeito, conversar com o Senhor a respeito, mais a gente vai descobrindo de características em relação a essas três formas de Deus se manifestar, que é pelo amor, pela potência e pela palavra, pelo verbo, pela notícia. E está aí, o Senhor está aí, se manifestando pela palavra, está aí se manifestando pelo tudo que foi criado, demonstrando o seu poder criador, e pelo amor, por essa força que nos atrai também para amar, não só a Deus, mas amar os outros também. E é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do tema 11, Livro do Céu, volume 3, capítulo 18 e 19. O capítulo 18, dezembro 21 de 1899. A Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amável Jesus interrompeu-o, dizendo: Eu sou o receptáculo das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza, mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no meu intelecto. É difícil para a Luísa explicar aquilo que Deus coloca na mente dela, né? Pôr em palavras, né? Mas a honorável senhora obediente quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinado, e para agradá-la, direi meus desatinos sobre a pureza. Então, ela acha que vai ser desatino, mas Deus já vai inspirando o que ela escreve, né? Não tem desatino nenhum, né? É aquilo que ele inspira ela. E ela então escreve. Parecia-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. Sim, é o que há de mais nobre na criatura, é a pureza. Né? A pureza dela ter a inocência, né? Dela não desviar nada para o mal,
os pensamentos puros, né? Pensamentos leves, tranquilos, inocentes. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem, sente-se atraído a amá-la tanto que chega a apaixonar-se dela. Então, a alma que possui a pureza está investida de cândida luz. Eu estou aqui buscando, né, na minha mente, o tempo da minha pureza, né, que eu era inocente, pequena ainda, né, mas eu lembro disso. E eu também me agradava disso, né, de ter essa pureza, de ter esse olhar para Jesus, olho a olho. Por quê? Porque eu tinha uma inocência, né? E, e eu não buscava nada de vanglória, de qualquer outra coisa, né? E, e pensava nele, né? Assim, com simplicidade. Tanto que ele chega a se apaixonar-se dela. E é tanto, por tanto amor, que lhe dá por cidade seu puríssimo coração. Então, às vezes, a alma pura, ela pode ser confundida com uma alma muito ignorante. Ela pode ser confundida com isso. E não é, né? A alma pura, ela não deixa entrar essas poluições terrenas, né? Não deixa entrar. E ela fica ali naquela pureza e dá a impressão de que ela é até boba, né? As pessoas acham que é uma pessoa muito simples, muito, né? Muito boba, muito, né? Até sem graça, né? Por causa que ela é pura e não se envolve com coisas terrenas, né? Porque só o que é puro e puro entra em Deus. Então a alma pura, ela entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. Não, ela vai levando a vida naquela simplicidade dela, né? Naquela pureza dela. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor de Deus, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, sem nobreza. Então, a alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor que Deus lhe deu ao criar. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou puros, né? Puros, né? Nada há nela desfigurado. Então, é uma alma, nada sem nobreza, né? Senão que como rainha que aspira às núpcias real, celestial. Então, a nobreza dela é que ela não tende para o mal, né? Mesmo que ela, ao seu redor, haja situações de pessoas que querem o mal, ela não tende para o mal, né? Porque na hora que ela, pós a criação, vem a parte de criança, depois a adolescência, né? Conserva sua nobreza
até que essa nobre flor seja transformada nos jardins celestiais. Então, aí vai crescendo, né? Aí a conservação é de uma nobreza, assim, até certo ponto, né? Ó, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial. Então, quando ela se conserva assim, né? Ela é uma flor virginal e é perfumada em aroma especial por Deus, né? Eleva-se sempre sobre todas as outras flores e mesmo sobre os mesmos anjos. Ah, então ela se conservou muito, né? Muito, muito. Que bom foi a sua inocência que a ajudou. Como se destaca com variedades belezas, né? Assim, todos são tomados por íntima e amor e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino. Então ela é estimada, né? E amada, né? E ela livremente todos lhe dão passo até fazer chegar ao esposo. A conduz, né, ao esposo divino, de modo que, primeiro posto em torno de Nosso Senhor, é dessas nobres flores. Então, os primeiros que estão junto ao Senhor são essas nobres flores, né, da pureza, quem tem o coração puro. Então, Nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio desses lírios que perfumam a terra e o céu, e muito mais se alegra em estar circundado por esses lírios, porque sente ele, e o primeiro nobre lírio é o modelo, é o exemplo de todos os demais. Então, agora me veio o contrário, né? Como as pessoas querem ser cada vez mais sem essa nobreza, sem essa pureza, desafiando, parece, né? Até Deus. Tá muito triste, né? A situação de hoje. E isso aqui, essa pureza, esses lírios perfumados, essas coisas, não lhes interessam mais, né? Que Deus nos traga novamente a pureza, né? Do coração, da mente. Oh, como é bonito ver uma alma virgem. Seu coração não emite outro alento que a pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus, porque seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela. Então, Jesus vem nos ensinar com esse texto aqui que é para a gente não colocar ninguém no posto dele, né? É ele que é o nosso posto maior. E preservar esta pureza de sentimento, né? Para com ele mesmo. Assim que, ao vê-la, se sente a fragrância
e se descobre uma alma virgem de verdade. Eu lembrei da Madalena, né? Como Jesus a amou, por quê? Porque ela muito o amou. Ela foi quem mais o amou, ele diz na mão torta. Então, ele retornou para ela a pureza do coração. E ele faz isso, né? Quanto mais amarmos ele, mais ele vai nos dar esse dom, né, da pureza. Mesmo que a gente já perdeu durante a vida, né? Mas com o amor puro a ele nos retorna isso. Que carisma, que obrigado, que recíproco amor, que estratagemas amorosas entre esta alma e o esposo Jesus. Então, os dois têm estratagemas, né? De amor ali, né? De pureza trocada, né? Só quem as sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo. E eu não me sinto em dever de falar sobre isso, por isso faço silêncio e passo adiante. Então aqui Jesus nem falou, né? Deixou ela, inspirou-a a falar da pureza, né? Porque é a pureza do ser humano que deve habitar no nosso coração. É o amor puro por Ele, fazer tudo por amor a Ele, cultivar a pureza do coração por amor a eles. Lembrando sempre da Maria Madalena, né? Se a gente se achar numa impureza grande, ela foi o máximo da impureza e também o máximo da, da pureza por amor a Jesus. Amém, Fiat. Agora o 3:19. Dezembro 22, 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos e como em 3 modos se manifesta a alma. Então, olha, um vem falar, completar o outro, né? O da pureza, para conservarmos a nossa pureza, nós temos que nos unir a Deus, né? E amá-lo, né? Amá-lo, amá-lo, amá-lo. Que aí a pureza vem no nosso coração, né? E agora ele está ensinando aqui, ó, como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos. E como em 3 modos se manifesta a alma. Então vamos ver aqui. Esta manhã, meu adorado Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando apenas, quase com um raio que foge, se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nessa luz, uma voz que dizia a primeira vez que veio: Eu te atraio e a me amar em 3 modos. Então veja bem, é Ele mesmo que nos atrai a amá-lo. Nem vem de nós essa vontade, nem vem de nós esse desejo, é dele.
esse desejo. Então é Ele que nos atrai para amá-lo. Há força de benefícios. Então Ele nos dá benefícios, coisa boa. Então a gente se sente tão envolvido com Ele, agradecido a Ele, e a gente o ama, né? A força de atrações. E Ele também traz atrações para, para que nós possamos amá-lo, né? E coisas que acontecem na nossa vida e que é Ele que faz. Então a gente atribui a Ele e isso nos atrai mais a Ele, né? E a força de persuasões. Então, aí Ele vai nos ensinando mentalmente, né? E a gente vai compreendendo e amando mais e mais. Quem pode dizer quantas coisas compreendi nessas 3 palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-me meu amor e também a das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que esta chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E o que é essa atração? Então, às vezes, Deus nos dá tanta coisa, mas a gente ainda não o vê, né? Em todas essas coisas que Ele nos dá. Estou voltando aqui para a minha mente. Ele me deu muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, né? E eu ia à missa, mas eu vejo que não era um amor puro, né? Não era. E qual é essa atração? E ele nos atrai também. São as suas dores sofridas por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz, onde se torna tão atraente que apaixonou a si e aos outros carrasco e aos seus mais ferozes inimigos. Então qual é a atração dele sobre nós? É sobre a vida dele, né? A vida dele de sofrimento, da cruz dele. E a gente vai olhando aquilo e vai sabendo que foi por amor a mim, por me amar, que ele fez tudo isso, né? É uma atração forte essa. Além disso, para nos atrair, principalmente, e formar mais forte e estável o nosso amor, deixa-nos à luz de seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina. Então ele deixa tudo para nós, né? Narrado. Narrado e deixa que isso chegue até nós. Fez de tudo para que isso chegasse até nós, né? Podia ter se perdido no tempo, mas não. Ele tomou o cuidado de não deixar se perder para chegar até nós. E como luz nos purificam as trevas desta vida e nos conduz à eterna salvação. Então, isso tudo que ele nos deixou escrito sobre a santidade, a, a santidade dele, né? E tudo que ele ensinou, né? O que isso faz? São luzes que nos purificam as nossas trevas, né? A quem busca, a quem deseja se iluminar, a quem deseja viver em Cristo, né? E vai nos conduzindo à eterna salvação. A segunda vez
que veio me disse: eu me manifesto à alma em 3 modos diferentes: com a potência, com a notícia e com o amor. A potência é o Pai. A notícia é o Verbo. E o amor é o Espírito Santo. Oh, quantas outras coisas compreendi, mas muito escassa é o que sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus a alguém em tudo o criado, desde o primeiro ao último ser, é manifestado a onipotência de Deus. Então, o poder dele, ele se manifesta à alma em tudo o criado, desde o primeiro ao último ser, e manifesta a onipotência de Deus. Então não se pode dizer que Deus não se manifestou na pessoa. Ele se manifesta na pessoa. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam. Tudo se fala do amor de Deus para conosco, né? Tudo, tudo. Olha o sol. Por que o sol vem? Porque Deus nos ama e nós precisamos dele, né? E precisamos do alimento, precisamos da água, precisamos do ar. Tudo é um manifesto do amor de Deus por nós. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito. E isso nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida à subsistência de todos os seres. Então, ele nos criou, né, e nos dá a vida na subsistência que ele também deixou para nós, né, para trabalharmos a terra, para nos alimentarmos. Como é importante, né, trabalhar a terra. E talvez se diga que é um trabalho muito simples, mas é muito importante. Se não houver esse trabalho, nós não comemos, né? E se a gente não come, a gente não vive. É muito importante, sim. O céu, as estrelas e todos os astros, outros seres, nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, sim? Tudo isso nos fala de um ente supremo, né? De um ser criado, de sua potência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito, não. Deus é maior que tudo, maior que nós. E às vezes, muitas pessoas vão vivendo, até nós já fomos vivendo, sem perceber isso, né? Achando que somos alguma coisa. Isso nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida
e substância a todos os seres. Então, é Ele que é o maior. Por isso nós temos que sempre formar o vazio em nós, que nós não somos nada. Nós dependemos integralmente do nosso Pai. E tudo aquilo que Ele nos fornece. E aí a gente forma o nosso vazio para receber tudo isso com pureza no coração. Ó, como todo o universo, a claras notas e com caracteres indeléveis, nos fala de Deus e de sua onipotência. Sim, tudo fala de Deus, tudo. Cego é quem não vê, né? Pensa que pode alguma coisa por si só. Então, quem não vê é cego voluntário aí, ó. Então, quem não vê é cego, porque ele quer não enxergar. Com a notícia, parecia-me que Jesus abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que, para nós, é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou? Então aí Jesus, para nos falar disso tudo, né? Ele veio à terra porque o homem não estava enxergando nada, só enxergava a si próprio. Então ele veio para dizer, olha, não, vocês não sobrevivem sem o seu Criador. Volte-se para ele, né? Ame-o, seja amigo dele. Que creio que cada um por si mesmo corresponderá todo o resto, compreenderá todo o resto, por isso não me alongo mais. É assim, porque é simples, né? O entendimento. Deus criou tudo para nós, né? E nós devemos estar unidos a Ele por amor filial, né? E por amá-lo mesmo, por quem Ele é, para cada um de nós. Amém, filho.